Só em Ti, Senhor, eu sei que posso confiar. Esta é a realidade na nossa vida, a nossa experiência, e o experimentarmos o amor de Deus por nós nos faz seguir adiante. Temos trabalhado nas manhãs desde o início de janeiro a respeito da administração da vida. Temos estudado que nós somos administradores do mundo de Deus, de que nós somos administradores do nosso próprio corpo, de que nós somos administradores do nosso tempo e de que somos administradores dos nossos bens, mas que tudo pertence a Deus. Hoje estaremos trabalhando sobre a administração do mundo de Deus a respeito das finanças na Bíblia. O que é que a Bíblia traz de orientação neste sentido? Vamos orar novamente. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, porque tudo que temos e somos vem de Ti. Louvamos o Teu nome, Pai, pela Tua palavra que nos traz orientação a respeito da nossa vida, de como fomos colocados por Ti como administradores de tudo aquilo que Tens posto em nossas mãos. Dirige-nos no entendimento da Tua palavra, conforme a Tua vontade. Fala ao nosso coração, é o que nós Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Como dissemos, já temos estudado esse tema da administração da vida. E agora passamos para uma matéria que a gente não costuma falar muito na igreja, senão no momento do ofertório citarmos que é algo que a igreja faz voluntariamente, que cada membro e congregado faz voluntariamente, a igreja não exige isso, é algo que vem do coração de cada um. Mas dentro dessa temática de administração do que Deus tem colocado em nossas mãos, não podíamos nos furtar a trabalhar este assunto que é tratado com fartura na palavra de Deus, Antigo e Novo Testamento. Eu gostaria de começar lá no começo, a primeira dedicação que é feita ao Senhor. Sabemos que existe aí nessa administração aquilo que é o nosso cuidado financeiro, né? O que é a preparação de um orçamento, de vivermos dentro das nossas próprias posses. E para isso, hoje estamos dando início à nova escola bíblica Emanuel, e um dos temas das classes trata exatamente sobre finanças, sobre como nos conduzirmos com as nossas finanças pessoais. E então, a esse respeito, este curso estaremos tratando aqui sobre aquilo nas nossas finanças que tem a ver com o reino de Deus. Aquilo nas nossas finanças que tem a ver com dedicação, não apenas de dinheiro, mas de vida. E então, gostaríamos de começar com aquilo que foi a experiência de Caim e Abel. Em Gênesis capítulo 4, versos 3 e 4, nós lemos: ao cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. É interessante destacar que nesse texto nós temos ofertas voluntárias. Eles dedicaram ao Senhor espontaneamente, de coração entenderam que daquilo que tinham em mãos, eles deveriam entregar como adoração, como expressão de gratidão ao Senhor alguma coisa. Mas nós temos também o fato de que Deus atentou para a oferta de Abel e não para a oferta de Caim. Qual teria sido o princípio que
foi ferido talvez na oferta de Caim, que fez com que Deus atentasse para a oferta de Abel e não para a oferta de Caim. Nós poderíamos destacar dentro do contexto aí a intenção do coração. A gente vai ver que Caim vai ficar ferido com Deus porque atentou à oferta de Abel e ele tem a intenção de matar o seu irmão. E então Deus atenta para aquilo que vai no nosso coração, qual é o propósito do nosso coração. E na experiência aqui nós temos claramente que o coração de Caim não estava pronto a ouvir a Deus. Deus procura por Caim, diz para ele: olha, o pecado jaz à porta, mas cabe a ti dominá-lo. No entanto, Caim estava determinado a matar o seu irmão, e assim é que sucede. Mas há um outro motivo também, que é a necessidade do derramamento de sangue para a remissão de pecados. Desde o começo já a mensagem apontando para o sacrifício de Jesus Cristo, milhares de anos depois, então já designando que a oferta de Caim foi dentre aquilo que houve esse derramamento de sangue. Em Gênesis capítulo 14 nós temos a experiência de Abrão. Abrão havia se separado de Ló, falamos sobre isso recentemente, e Ló tomou o destino da região de Sodoma. Abrão ficou com outro lado da terra, e ali em Sodoma houve uma guerra. E alguns reis se ajuntaram contra outro grupo de reis, e o rei ali de Sodoma não foi vitorioso naquela batalha, e os outros reis vieram, dominaram, levaram tudo que havia de pertences, e levaram também a Ló, sua família e os seus pertences. Isso chega ao conhecimento de Abrão. Abrão então reúne aqueles que eram os seus servos, os melhores, aqueles que poderiam enfrentar um exército em batalha, e vão atrás, e eles conseguem reaver os bens e também Ló e a sua família, e trazem de volta os bens daquele povo. E quando Abraão vem retornando, então ele encontra com Melquisedeque, e o texto diz que Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Nessa experiência nós temos a decisão voluntária de Abraão, que a essa altura ainda é chamado Abrão, e isso se deu antes de existir a lei de Moisés. E então quando alguém diz: pastor, o dízimo faz parte da lei de Moisés, ele já existia antes da lei de Moisés, como algo que foi praticado por Abrão nessa oportunidade. Mas também na experiência de Jacó, em Gênesis 28, 22, depois daquele momento quando Jacó tem a visão da escada e reconhece que Deus está ali, então ele faz esta promessa: então esta pedra que tenho posto como coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Mais uma vez nós encontramos aí a decisão voluntária de Jacó, e encontramos também que foi algo que aconteceu antes de existir a lei. O que é então que ficou registrado na lei de Moisés? O princípio está em Deuteronômio 8, 17 e 18. E digas no teu coração:
a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. No versículo anterior a gente vai entender que o raciocínio é que para que não venhas a dizer isso, né? E então que com o pensamento errôneo venhas a dizer a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, a fim de confirmar o seu pacto que jurou a teus pais, como hoje se vê. Temos o registro em Deuteronômio, capítulo 14, no verso 22. Certamente darás os dízimos de todo o produto da tua semente que cada ano se recolher no campo. Ficou registrada então esta ordem, ficou registrada esta recomendação de tudo aquilo que o campo produzisse, a 10ª parte seria entregue ao Senhor. E vale destacar que desde aquela experiência de Abel, naquele texto ali, está dito que Abel trouxe das primícias, dos primogênitos daquilo que era a criação. E também no recolhimento daquilo que o campo recolher, aquilo que for a produção do campo, até que a orientação é que o dízimo fosse dos primeiros frutos, das primícias. Temos o registro em Malaquias capítulo 3, e o texto diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, nesse texto, nós gostaríamos de extrair alguns fatos. Primeira coisa é o propósito certo. Quando está dito aí: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ali há uma promessa de bênção, mas o trazer os dízimos não é para obter bênção. Em algumas igrejas, o assunto é apresentado dessa forma: entregue para Deus que Deus vai lhe devolver aumentado. Traga para Deus que Deus vai lhe abençoar. Mas aqui o texto está claro, quando diz que o propósito do nosso coração deve ser o suprir o reino de Deus. Naquela época nós tínhamos a tribo de Levi, que dependia dos dízimos. A tribo de Levi não recebeu terras. No domingo passado nós vimos aqui o mapa na distribuição das terras. Perdão, não foi no domingo passado, foi na quarta-feira. No culto da quarta-feira apresentamos aqui o mapa com a distribuição das terras. E naquela distribuição não houve distribuição para a tribo de Levi. A tribo de Levi teria o encargo do trabalho do templo. A tribo de Levi receberia então esses dízimos como meio de manutenção dessa tribo que estaria trabalhando, fazendo tudo o necessário
primeiro no tabernáculo e posteriormente no templo. E de tudo aquilo que eles recebiam, eles também entregavam o dízimo aos sacerdotes. A família de Arão, que tinha a responsabilidade do sacerdócio, receberia mesmo dos levitas o dízimo dos dízimos. E então, o propósito é para que haja mantimento na minha casa, para que haja então o suprimento de tudo aquilo que é necessário para o funcionamento da adoração ao Senhor ali no templo. Gostaria de destacar também que, então, o sustento era para a tribo de Levi, mas havia também o propósito naquilo que era dedicado, naquilo que era o mandamento de Deus, havia o propósito do suprimento aos necessitados. E então, em Deuteronômio, capítulo 24, versos de 19 a 21, então nós temos: quando no teu campo cegares a messe e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a colher o fruto dos ramos, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás a rebuscá-la, para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será o restante. E então, na colheita, a ideia era de que você não deveria limpar totalmente a sua plantação. Você colheu ali, tirou, digamos assim, o grosso, né? Tirou ali a maior parte, não vá buscar as pequenas partes que ficaram, deixe lá, para que os necessitados possam ter o seu sustento. A gente vai ver lá adiante, no livro de Ruth, que a Noemi então recomenda que Ruth vá rebuscar a plantação de Boaz, e ela então vai após os colhedores, após os ceifadores, e vai pegando o que sobra. E Boaz, olhando com benevolência para ela, ele dá até a ordem: olha, deixa mais do que o normal aí, para suprir esta moça que teve uma dedicação com a sua sogra, de poder acompanhá-la, sendo ela de outra terra, mas acompanhou a sua sogra viúva, ela também viúva, para servir de apoio e de arrimo para a sua sogra. Então Boaz olha com benevolência para ela e diz aos seus colhedores: olha, faz vista grossa aí, deixa passar um bocado. Aí está a orientação. E então, não apenas o sustento do templo, mas havia a preocupação também e a ordem, o mandamento, para que se pudesse suprir aos necessitados, pudesse então haver daquilo que se tem, o necessário. E então, aquilo que vimos do propósito certo, o sustento para a tribo de Levi, o sustento para as necessidades, a bênção da abastança está em segundo plano. Ela vem de acordo com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, no tempo de Deus. O que não nos exime de atravessar algum tipo de dificuldade, porque no meio da dificuldade Deus age na nossa vida. No meio da dificuldade a gente sente a provisão de Deus. Quando a gente pensa que não há esperança, então Deus provê o necessário. Deus vem e supre, Ele vem e cuida de nós. E então, quando atravessamos algum tipo de dificuldade, alguém pode dizer talvez: é porque você está em pecado, é porque você não tem fé suficiente. Mas coloque-se diante de Deus. Claro que a nossa fé nunca é suficiente, né? A nossa fé precisa sempre estar sendo
cultivada, estarmos em desenvolvimento da nossa fé. E para que a nossa fé cresça, é que atravessamos dificuldades. Quando está tudo bem, quando nós temos o suficiente, a gente agradece a Deus, a gente reconhece que Deus é que nos supre, mas é como se a gente não precisasse exercer a fé. Porque lá em Hebreus está a definição de fé, e diz que fé é a prova das coisas que não se veem. Quando você tem o suficiente, você está vendo a sua provisão, você está com a sua provisão em mãos, então, você exercita esta fé, que reconhece que Deus é aquele que lhe dá todas as coisas. Mas na hora que você não vê, aí há o exercício da fé, aí nós crescemos em fé, aí nós aprendemos com a fé. E aí vai acontecer aquilo que Paulo em Romanos capítulo 5 vai dizer, que nós nos gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Na tribulação nós exercitamos a paciência. Parece que Deus está demorando muito a responder, mas a resposta certa vem no tempo dele, ele sabe qual é o tempo certo. E então muitas vezes esse tempo tarda aos nossos olhos. O Senhor Jesus vai ensinar a respeito do pedir a Deus, e vai dizer que Ele atende às nossas orações, e Ele usa a expressão, ainda que tardio para com eles. Quer dizer, aos nossos olhos parece que já passou da hora. Deus está demorando demais, Deus está atrasado, Deus está sendo tardio para comigo. Mas Deus sabe qual é o momento certo, e Ele então traz a resposta. E então a bênção de Deus vem, o cuidado vem no tempo dEle, da maneira dEle, de acordo com os propósitos dEle. Isso nós temos no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, como é que isto se dá? Nós temos a palavra do Senhor Jesus em Mateus capítulo 23, verso 23, ele falando aos escribas e fariseus, ele vai dizer, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Eram as coisas mínimas, aquilo que eram os condimentos, eram aquelas coisas que se produzia um tantinho assim, mas o fariseu ia e separava a 10ª, tinha o cuidado de fazer isso, mesmo das mínimas coisas, mas ele continua dizendo, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devias fazer sem omitir aquelas. Então o Senhor Jesus diz que ambas as coisas são importantes. O entregar a Deus algo daquilo que Ele coloca na nossa vida como provisão para nós, como sustento, e nós entregamos como expressão de gratidão, como adoração ao Seu nome, como desejo de que haja provimento para o crescimento do Seu reino. E então Jesus faz essa afirmação. Depois nós vamos encontrar algumas orientações do apóstolo Paulo. Primeiro, de quem são todas as coisas? 1 Coríntios 8, 6, ele diz, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual existem todas as coisas e por Ele nós também. E então tudo pertence a Deus. Deus é que é o Senhor de todas as coisas. O apóstolo Paulo vai chegar a dizer que até a própria vida, ele diz, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E ele vai dizer que Cristo morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou.
O apóstolo Paulo, então, vai falar que dele são todas as coisas, mas também que naquilo que cada um oferece ao Senhor, que haja uma proporcionalidade, proporcional ao ganho de cada um. 1 Coríntios 16, 2, no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder, conforme tiver prosperado, guardando para que se não façam coletas quando eu chegar. Escrevendo aqui aos Coríntios, ele diz, cada um coloque de parte aquilo que puder, conforme tiver prosperado, de acordo com a prosperidade de cada um. Aí, nós vamos para 2 Coríntios, capítulo 8, a partir do versículo 1, e ele então diz, também irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade, porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Nesse texto do apóstolo Paulo, nós gostaríamos também de destacar algumas lições que podemos extrair. Primeiro, que ele menciona que os que os macedônios solicitaram a graça de participar. Participar disso é uma graça. Nós temos o privilégio de participar do crescimento do reino de Deus com as nossas posses. Deus nos dá a oportunidade de nos unirmos a Ele, naquilo que é o seu propósito no mundo, e de que daquilo que Ele coloca nas nossas mãos para o nosso sustento, nós podermos nos associar a Ele, suprindo as necessidades do crescimento do seu reino. Também destacamos que Paulo menciona que havia uma profunda pobreza nas igrejas ali da Macedônia, de que eles não era uma questão de que eles tivessem fartura e então estavam dando daquilo que sobejava. Há quem entenda assim, se eu ganhar muito dinheiro, aí eu vou entregar o dízimo, mas como eu ganho pouco dinheiro, então eu estou isento disso. O Senhor Jesus louvou a Deus pela vida daquela viúva pobre que colocou 2 moedinhas, e ele disse, esta daí entregou mais do que todos os outros, porque os outros deram daquilo que sobrava, mas ela entregou tudo o que tinha, ela dedicou ao Senhor, ela quis de coração participar, e se ela só tinha 2 moedinhas diminutas, foi aquilo que ela trouxe e colocou diante do Senhor. O desejo do coração daquela mulher era, eu gostaria de ter mais para trazer em adoração ao meu Deus. E quando a gente pensa naquilo que Cristo fez em nosso favor, e nesse texto, a continuidade desse texto vai mostrar que Paulo faz alusão ao fato de que Cristo, sendo rico, empobreceu-se para nos tornar ricos. Ele abriu mão da divindade, assumiu a humanidade para nos dar a condição de estar com Ele eternamente, para nos restaurar no relacionamento com o Pai. Nós temos recebido tanto de Deus, que
Alguém já chegou a dizer: se 1000 vidas eu tivesse, 1000 vidas eu daria. O que é que bastaria para, vamos usar a expressão, retribuir a Deus por aquilo que Ele fez em nosso favor? Aqui nesse texto, então, nós temos a menção de que aquelas igrejas da Macedônia não estavam contribuindo porque tinham fartura, mas ele menciona em profunda pobreza, mas na riqueza da sua generosidade. Aquilo que havia no coração daqueles crentes era a generosidade para com o reino de Deus. E então, segundo as suas posses, e ele vai mencionar mesmo acima dessas posses, eles levantaram oferta. E o texto que Paulo menciona é: se mostraram voluntários. É algo que parte do desejo do nosso coração, não como imposição. Mencionei tudo aquilo que havia na lei mosaica, mas não devemos trazer oferta para Deus por obrigação. Deve ser algo que parte de dentro do coração, de nós podermos dizer: eu desejo suprir o reino de Deus com aquilo que Deus tem colocado nas minhas mãos. E então eles se mostraram voluntários e deram-se a si mesmos. Então a contribuição não foi simplesmente aquilo que eles disseram: bem, eu estou deixando aqui a minha oferta, pronto, fiz a minha parte. Mas o texto diz que eles deram a si mesmos. Eles entenderam que nós somos realmente administradores de Deus, nós não somos nossos, nós mesmos somos de Deus. O texto que nós vimos aponta nessa direção. Deus é que é o dono de todas as coisas. Então, eles deram-se a si mesmos. De que forma é que nós nos damos a Deus? Nós nos damos a Deus quando dedicamos tempo à oração com Ele, quando dedicamos tempo na leitura e meditação na sua palavra, quando dedicamos tempo para estarmos aqui juntos, adorando ao nosso Deus, ouvindo a sua voz, buscando ouvir a sua voz. Alguém pode dizer: eu poderia estar na praia essa hora. Mas você, se estivesse na praia, deixaria de ouvir aquilo que Deus tem para comunicar a você no culto, na adoração ao Senhor, ao buscarmos a Ele, ao participarmos dos cânticos, e as letras já falam ao nosso coração, e a sua palavra fala ao nosso coração, a reflexão na palavra fala ao nosso coração. E então, eles deram-se a si mesmos. E o apóstolo Paulo diz: primeiramente ao Senhor. Eles se entregaram ao Senhor. Mas ele complementa dizendo: depois a nós. Eles colocaram-se à disposição do apóstolo para suprir aquilo que era necessário para que a mensagem do Evangelho pudesse ser pregada. A gente vai ver um pouco disso também quando o próprio apóstolo Paulo, ele fala daquilo que era a necessidade dos santos, e então coletas eram feitas para o sustento daqueles que atravessavam dificuldade. A igreja de Jerusalém, principalmente, estava passando por uma situação bastante delicada, de muita escassez. E então as igrejas nos outros lugares enviavam ofertas para Jerusalém. E Paulo então juntava uma comitiva que pudesse caminhar juntos e levar essa oferta até a igreja em Jerusalém. E então havia preocupação com o sustento para os necessitados. Aquele mesmo princípio que vimos no Antigo Testamento, a gente vê na prática da igreja cristã. E vemos Paulo se referindo a esse sustento na pregação do Evangelho. E 1 Timóteo capítulo 5, verso 18, ele diz:
pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. E então, todos que trabalham dedicam a sua vida para o crescimento do reino de Deus. A palavra vem e traz esta recomendação. Mas aí ele fala sobre as igrejas da Macedônia. Aquilo que ele cita para a igreja de Corinto a respeito das igrejas da Macedônia, ele escreve aqui aos Filipenses, capítulo 4, versos 18 e 19. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. E então, ele diz que ele próprio, quando ele escreve aos Filipenses, Filipos era uma das cidades da Macedônia, e ele escreve aos Filipenses dizendo isso: eu agora estou abastecido, desde que eu recebi das mãos de Epafrodito o que vocês me enviaram. E então, ele diz, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E ele complementa com aquele mesmo princípio de bênção: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Aquele mesmo princípio que vimos no Antigo Testamento estará presente aqui. Agora, o propósito continua sendo o mesmo: o suprimento do reino de Deus e o seu crescimento. E então, também escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, capítulo 9, versos de 6 a 8, nós então temos: mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e aquele que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. A princípio, parece que Paulo está falando aqui exatamente o contrário do que eu mencionei, né? De que não se deve trazer para ter o resultado. E parece que ele está dizendo: olha, quem semeia pouco, pouco ceifará, quem semeia em abundância também ceifará. Como que fosse uma consequência direta, uma permuta, um investimento que a gente fizesse, um investimento pessoal diante de Deus. Deus atenta para aquilo que é o nosso propósito. E quando a gente faz alguma coisa para Deus, para que a gente possa ter algo de volta, deixou de ser para Deus. Estamos fazendo para a gente mesmo. E Deus atenta então para aquilo que é o intuito do coração. O propósito deve ser o suprimento, o participar desta graça que ele menciona mais uma vez aí. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Que haja no nosso coração a alegria dessa participação, que haja no nosso coração a alegria de poder suprir o reino de Deus, daquilo que é necessário para a sua expansão. E Deus então há de suprir as necessidades, e então Ele vai manter para que em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Quer dizer, Deus vai continuar nos suprindo, para que nós possamos continuar abundando nessa graça, continuar crescendo nessa graça, possamos continuar servindo a Ele e aqueles que estão à nossa volta. Aí apenas algumas aplicações práticas a respeito do dízimo. Vou falar daquilo que é o meu entendimento pessoal diante da palavra de Deus. Alguém pode perguntar: o dízimo é sobre o bruto ou sobre o líquido?
eu entendo que mesmo aquilo que é deduzido de nós é para algo que faz parte dos nossos benefícios. Se é deduzido de nós o INSS, é porque a gente, quando adoecer, vai ter o atendimento do INSS, primeiro mundo, né? Extrema qualidade. A gente vai ter direito a uma aposentadoria. Quando chegar ao final do nosso período de trabalho, a gente vai ter recursos que estarão sendo o nosso suprimento, também em plena fartura, no mesmo nível daquilo que nós ganhávamos antes, né? Desculpem aqui a ironia, né? Mas quando é deduzido o imposto de renda, é porque o governo é aquele que cuida bem de nós também, né? E então nós temos boas estradas, nós temos tudo aquilo que o governo tem, desculpem a ironia mais uma vez, mas aquilo que é deduzido, pelo menos em princípio, e nós precisamos ser fiscais desses princípios e exigir das autoridades aquilo que é o devido, mas em princípio isso é para um benefício nosso, faz parte do nosso recebimento. E então eu entendo que tudo é bênção que Deus coloca na nossa vida, e eu entendo que deve ser pelo bruto, daquilo que nós recebemos. Assim é que eu tenho praticado. Agora, digamos que você tem uma empresa, como é que fica, né? A empresa tem uma receita, um faturamento X, você vai entregar sobre o faturamento, ou você vai entregar sobre o lucro, ou você vai entregar sobre a retirada? De fato, o que houve de ganho foi ou lucro ou retirada. Uma maneira às vezes uma pequena empresa não tem isso tão certo, mas aquilo que você tirar para o custeio das suas despesas pessoais está sendo a sua retirada, e então você tem a oportunidade de entregar dessa forma. As suas ofertas, você faz na igreja ou são pessoais? O entendimento é de que o dízimo é algo que pertence ao Senhor, e então a gente entrega o dízimo a Ele, e como igreja, e a igreja representando aquilo que é a vontade de Deus para todo o seu trabalho, a igreja decide como aplicar esses recursos. E então a gente entrega, a prática tem sido da gente entregar na igreja em que a gente é membro. Houve um tempo em que eu dividi meu dízimo, porque foi quando vim de Garanhuns para Recife, vim para ser membro dessa igreja. Pastor Edivar era o pastor da igreja, e eu vim para assumir a secretaria da convenção, e eu estava como membro da igreja de Garanhuns, mas já frequentando essa igreja. Então essa era a minha igreja na prática, de fato, e a de Garanhuns era a minha igreja de direito, porque minha carta ainda estava lá. E até que passasse pelo processo, né, de pedido de carta e etc., fiquei dando metade do dízimo aqui na igreja e metade lá em Garanhuns, porque eu estava realmente dividido, né? Mas o princípio é de entregar na igreja onde você faz parte. E as ofertas são algo que você faz voluntariamente e de acordo com aquilo que Deus coloca no seu coração. Você pode fazer a sua oferta para a obra missionária, você pode fazer a sua oferta para o sustento dos necessitados, para o trabalho que o NASCE desenvolve, você pode fazer a sua oferta específica para algo que Deus toca no seu coração. Aí cabe a você. Pode ser através da igreja, pode ser diretamente, depende daquilo que Deus coloca no seu coração. E aí entram as ofertas missionárias, de que maneira podemos estar participando do crescimento do reino lá longe. E tenho missionários adotados em missões mundiais, em missões nacionais e em missões estaduais, através do PAN, né, Plano de Adoção Missionária, que cada uma dessas áreas de missões, né, estaduais, nacionais e mundiais,
e é a maneira de podermos chegar até os confins da terra desta forma. E temos o plano cooperativo. É bom que a gente conheça o que é o plano cooperativo. O plano cooperativo parte da minha entrega de dízimo que eu trago para a igreja entrega para a convenção estadual também a 10ª parte, 10% do que a igreja recebe vai para a convenção estadual, e a convenção estadual, 10% do que ela recebe vai para a Convenção Batista Brasileira. Dessa forma, há o sustento para tudo aquilo que é feito através da convenção. A convenção funciona como uma cooperativa das igrejas. Para nós, se nós quiséssemos manter missionários no nosso estado, a gente precisava ter gente que tivesse dando o apoio, gente de escritório para fazer transferência, para cuidar de toda a burocracia. Imagine cada igreja tendo um setor desse. A convenção, então, faz essa convergência, e então tem uma equipe que faz esse trabalho para as igrejas, e a convenção estadual sustenta hoje algo como, salvo engano, 112 missionários no nosso estado. Participa desse sustento, porque sempre a convenção o faz em parceria com igrejas, inclusive a própria igreja local. A Convenção Batista Brasileira também, daquilo que vai para a Convenção Batista Brasileira, salvo engano, 1/3 vai para cada junta missionária, nacionais e mundiais. E então a Junta de Missões Nacionais trabalha com missionários em todo o Brasil, a Junta de Missões Mundiais no mundo inteiro. Cada uma delas tem algo como 600 a 700 missionários. Aqui no Brasil e fora do Brasil, outro tanto. Então, através do plano cooperativo, nós também estamos participando de toda essa obra. Ao entregarmos o nosso dízimo, estamos participando de tudo isso. Aquilo que a igreja faz, por exemplo, na área de beneficência através do NASCE, é sustentado também por dízimos e ofertas. Então, o plano cooperativo tem essa característica. E, finalmente, transparência. Como é que se dá a prestação de contas? Vou citar na nossa igreja e na convenção. Nós temos uma comissão de finanças que elabora o orçamento. Temos uma equipe que faz o trabalho cotidiano da aplicação dos recursos. E temos um conselho fiscal que examina as contas de cada mês, verificando se tudo foi aplicado como deveria ter sido, conferindo cada nota, conferindo cada documento com cada despesa, de tal maneira que aquilo que é aplicado possa estar sendo feito da maneira como a igreja tem definido. E na convenção, como é que é? Sim, e mais ainda, a cada 2 meses nós temos assembleia onde os balancetes dos 2 meses anteriores é apresentado e cada membro da igreja tem acesso a esses balancetes. Então, a ideia é de que possa haver o máximo de transparência. E se você tiver dúvidas sobre qualquer coisa, você pode ir direto na administração, e a administração estará abrindo os livros e mostrando como tem sido a aplicação dos recursos. Na convenção existe sistema semelhante, existe um conselho fiscal na Convenção Batista de Pernambuco, existe um conselho fiscal na Convenção Batista Brasileira, cada um desses verificando exatamente toda a aplicação de recursos. E esses conselhos fiscais são eleitos em assembleia. O nosso conselho fiscal é eleito por toda a igreja reunida em assembleia e que então aprova quem serão os nomes que estarão ocupando essa função. Na Convenção Batista de Pernambuco, da mesma maneira,
na Assembleia é eleito o Conselho Fiscal e na Convenção Batista Brasileira da mesma forma. Então, o propósito é o suprimento e a expansão do reino de Deus. E termos a graça de participar com alegria. A bênção conforme a vontade de Deus e no tempo de Deus. Não como propósito nosso, mas de acordo com aquilo que Deus tem para nós. E isso a gente entrega a Ele, e Ele é que responde da maneira que quer. A graça de participar com alegria cabe a nós, no propósito de suprir o reino de Deus e tudo aquilo que é feito para a glorificação do seu nome. Que possamos estar também crescendo na experiência com Deus, nessa administração daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos.